Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspende o julgamento do caso do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele. 2 ministros já votaram pela condenação deles por lavagem de dinheiro. E você vai ver também. Polícia Federal no Maranhão desmonta quadrilha especializada em tráfico de drogas e armas no estado. Tribunal Superior Eleitoral prepara teste público de segurança das urnas eletrônicas. Direito do consumidor. Saiba que cuidados você deve ter ao contratar um consórcio. E ainda, vamos conhecer o trabalho dos juízes leigos. O caso das malas de dinheiro do ex-ministro Gedel voltou à segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello votou por condenar ele e o irmão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O julgamento não terminou e a repórter Carla Lucena explica pra gente o motivo. Oi, Carla, muito boa noite. Oi, William, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É exatamente isso. Hoje nós tivemos aí o segundo voto pela condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e também do irmão dele, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima. Hoje foi concluído o voto do ministro Celso de Mello. Ele é o revisor da ação penal. Ele tinha começado a votar na sessão da semana passada. Ele já tinha avisado que teria aí um voto longo. Foram então 2 sessões com o voto do ministro Celso de Mello, mais de 200 páginas lidas, e aí a gente diz que já é a 4ª sessão da segunda turma dedicada a analisar aí a ação penal contra o ex-ministro e também o irmão dele. A gente bem lembra que tem a ver com aquele caso dos 51 milhões de reais que foram encontrados em malas de dinheiro em um apartamento em Salvador em 2017. Como eu disse, hoje o ministro Celso de Mello concluiu o voto dele, como vamos acompanhar na reportagem. O ministro Celso de Mello continuou o voto a partir da denúncia que acusou a família Vieira Lima de usar empreendimentos imobiliários em Salvador para lavar dinheiro. O decano concluiu que o ex-ministro Gedel Vieira Lima usava esses locais com essa finalidade e chamou a atenção sobre os 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal em 2017 em um desses apartamentos. Pelo inacreditável armazenamento em moeda circulante de aproximadamente 51 milhões de reais, acondicionados em malas e em caixas de papelão abarrotadas de dinheiro, tudo a demonstrar o extenso catálogo de provas de caráter incriminatório. O decano também votou para condenar o irmão de Gedel, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, pelo crime de lavagem de dinheiro. Os investimentos eram realizados com o capital social obtido em decorrência da prática de ilícitos, seja por intermédio de cheques, certamente honrados por meio de depósitos em conta corrente das respectivas quantias, seja pela entrega de dinheiro em espécie. Mas o capital e o lucro retornavam pelas vias oficiais. O ministro Celso de Mello ainda votou pela condenação dos irmãos por associação criminosa. Considerou que a família participava ativamente no esquema. Existem provas suficientes a revelar que Gedel e Lúcio Quadros Vieira Lima associaram-se a Marluce Vieira Lima, estável e permanentemente, em verdadeira comunhão de desígnios, direcionada especialmente ao cometimento de uma pluralidade de ações delituosas. Bom, e o ministro Celso de Mello, ele concluiu o voto dele, assim como o ministro Edson Fachin, pela absolvição do ex-assessor de Gedel Vieira Lima, Job Brandão, e também do empresário Luiz Fernando Filho. Eles também tinham sido denunciados nessa ação penal. Como é uma ação penal e toma aí mais tempo da turma, o julgamento ele foi suspenso e volta na sessão da terça-feira da semana que vem, e aí sim para tomar os votos dos demais ministros. Como a segunda turma tem 5 ministros, para a condenação nós precisamos de pelo menos 3 votos. Então vamos aguardar a próxima sessão para a conclusão desse julgamento. Segue com você, William. Obrigado pelas suas informações, Carla. No início da tarde, os ministros da primeira turma julgaram 2 pedidos de habeas corpus de acusados de tráfico de drogas em Santa Catarina.
Em 2018, Tiago Elias Ramos e Luiz Gustavo Americano foram detidos com outros 30 numa operação feita na comunidade conhecida como Maloca, em Florianópolis. Para a defesa dos acusados, a permanência até agora na prisão excede o prazo razoável e desconsidera o princípio da presunção de inocência. Porque senão nós estamos igualando, botando na mesma condição aquele que tem um histórico criminal com aquele que não tem histórico algum e que se vê surpreendido justamente com uma acusação pelo qual se julga inocente. O que há contra ele é que ele, numa das fotos, ele é flagrado usando uma camiseta onde está escrito Maloca e a letra K ela é substituída por uma arma. Por que eu trago isso para vocês, senhores? Porque só isso, é somente isso que existe em desfavor do paciente. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou a favor do habeas corpus. O processo na tramitação pode levar um tempo maior, mas não com o réu preso indefinidamente, sob pena de transformar-se a custódia provisória numa execução provisória da pena que ainda não foi formalizada. 9 meses, 5 dias, para mim, configuram um excesso de prazo. Mas, por maioria, a primeira turma seguiu a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu por negar os pedidos. Não foi uma simples foto dele ao lado de pessoas que foram presas. Foi uma foto com a camisa do Chelsea, que é exatamente a marca da organização criminosa, e segurando uma arma. Há, além disso, conversas gravadas onde o paciente aparece negociando vários tipos de drogas, armas e munição. Há indícios, então, e houve indícios para decretação da prisão e, consequentemente, para sua manutenção. Nessa dúvida da presunção da legitimidade do ato da polícia em relação a um habeas corpus carente de provas, nós não temos outra saída a não ser usar um critério técnico, que é a impossibilidade de utilização de habeas corpus contra a liminar monocrática do STJ. Então, eu também, infelizmente, apesar do empenho do advogado, eu vou proclamar o resultado. A turma, por maioria, não conheceu do habeas corpus, vencido o relator. Quem também acompanhou a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Hoje, na primeira turma também, teve um caso envolvendo Lei Maria da Penha, Exatamente. O paciente ele foi condenado a 1 ano, 4 meses e 10 dias por descumprimento de uma medida protetiva e já se encontrava preso há aproximadamente 6 meses e 10 dias. Esse foi um dos fundamentos que levou a defesa a vir até o Supremo Tribunal Federal alegando excesso de prazo nessa prisão preventiva para que ele fosse colocado em liberdade. O ministro Marco Aurélio deferiu a ordem para que ele fosse solto e a maioria, na verdade, por votação unânime, os ministros acabaram acompanhando o ministro Marco Aurélio, mas também no fundamento do excesso de prazo, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele, num primeiro momento, ele não conhecia, entendeu que não era cabível esse habeas corpus, porque existe uma súmula aqui no Supremo, diz que não é cabível habeas corpus contra a decisão monocrática que indefere a liminar no STJ, mas acabou deferindo a ordem também de ofício, ou seja, para reconhecer esse excesso de prazo na prisão preventiva, já que esses 6 meses que ele se encontra preso, da data da sentença, ainda não há uma decisão da segunda instância, o que corresponderia a aproximadamente 40% da pena que ele tem que cumprir. Se 40% da pena ele já está preso e ainda não tem uma confirmação dessa sentença, é caso de ser deferida a ordem para ser colocado em liberdade. Nesse caso, os ministros determinaram que o juiz de primeira instância analise o caso e possa verificar quais são as medidas cautelares que devem ser aplicadas para que ele responda ao processo em liberdade. Mas esse foi um dos habeas corpus que foram julgados na primeira turma. Em um outro, os ministros acabaram revogando uma medida liminar que mantinha o paciente solto para determinar o seu retorno à prisão.
Nesse caso, o ministro Marco Aurélio, relator também desse habeas corpus, já havia concedido uma liminar e hoje votou para sua confirmação e afastamento da prisão preventiva. Segundo ele, a prisão preventiva teria sido decretada com base no clamor público, numa possibilidade de embaraço processual, situações que não seriam fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. Mas o ministro Alexandre de Moraes acabou abrindo a divergência e levando com ele a maioria que se formou na primeira turma. Para o ministro Alexandre de Moraes, o crime se tratava de um crime grave que justificava a manutenção da prisão e que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela juíza de primeira instância. Tratava-se de um roubo com concurso de agentes, uma causa de aumento de pena, inclusive com o uso de arma de fogo, que de uma certa forma justificava a manutenção da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido, votou o ministro Luiz Roberto Barroso, que em razão da gravidade disse da periculosidade do agente e a possibilidade de reincidência. Nesse caso, todas as instâncias inferiores confirmaram a manutenção da prisão preventiva e, por maioria, os ministros acabaram revogando a liminar que havia sido concedida em fevereiro de 2019 pelo ministro Marco Aurélio, determinando o retorno dele à prisão. Temos sessão amanhã à tarde. Combinada a partir das 14 horas no plenário do Supremo. Muito bem, então. O consórcio virou uma opção para muitos brasileiros que querem, por exemplo, comprar um carro ou uma casa. Mas é importante prestar muita atenção nas cláusulas do contrato, viu? Em todo o Brasil, cerca de 7 milhões de pessoas participam de grupos de consórcios. Na lista de desejos, a maioria quer comprar um carro. Em segundo lugar, uma motocicleta e depois, imóveis. João faz parte desses números. O aposentado conta que já comprou 3 casas e agora o objetivo é trocar de carro. É preciso que tenha um pouquinho de paciência, coisa que o brasileiro normalmente não tem, não é verdade? Então você, quando vai financiar um bem, um veículo, você vai pagar uma taxa de juros mais alta. Você não tem paciência, você quer o carro de imediato. E no consórcio, às vezes, não é para imediato, não. Esse especialista garante que não pagar juros realmente é a maior vantagem. Isso as pessoas vão percebendo que elas podem evitar de pagar juros, pagando apenas uma taxa de administração pequena, cujo percentual que corresponde ao mês de uma financeira, no consórcio é 1 ano. Então, quer dizer, é um negócio bem mais barato. Mas apesar das vantagens, às vezes o orçamento aperta e pelo menos 10% das pessoas que fazem consórcios de carros e motos acabam desistindo. Mas para realizar o sonho de ter um carro novo por meio do consórcio, não basta fazer apenas as contas a longo prazo. Também é importante prestar atenção nas cláusulas do contrato. E para este advogado, o detalhe mais importante em caso de desistência. Ele explica que, apesar da lei de sistema de consórcio garantir a restituição das prestações pagas, a lei também permite que a administradora defina em contrato as regras para a devolução do dinheiro e o percentual de taxas de administração e multa descontados. Cabe ao consumidor, ao cliente aí no caso, se detalhar no contrato, prestar atenção quais são as consequências de uma desistência. Ela deve ter, sim, uma calma, ler o contrato com cuidado e, às vezes, até mesmo pega esse contrato, leva para um advogado, tem alguma dúvida, questiona, tire suas dúvidas. Sai mais barato você fazer isso antes do que depois, porque você tem que pagar uma multa, uma taxa de administração. Tem situações de taxa de administração ser 50% do valor. E você pode participar do Jornal da Justiça? Mande sua sugestão pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número 61992606116. E a seguir, urnas eletrônicas vão passar pelo teste de segurança pública. Não saia daí, a gente volta já. É igualdade, porque se uma pessoa está sendo tratada diferente de outra, é injusto. Os técnicos responsáveis pela segurança das urnas eletrônicas lacraram os equipamentos que serão testados no mês que vem. Essas urnas serão atacadas por hackers. Só depois desses testes, as urnas estarão liberadas para as eleições municipais de 2020. Acompanhe. A entrada do Centro de Divulgação das Eleições estava monitorada. É neste espaço que vai acontecer o teste público de segurança, entre os dias 25 e 29 de novembro. Mas até lá, algumas etapas deverão ser cumpridas.
Logo cedo, uma equipe técnica já preparava o ambiente para a fase de lacração dos comandos que o computador vai executar no dia do teste público de segurança. O intuito é a gente determinar que esses códigos-fontes que estão sendo vistos pelos investigadores, eles não serão alterados até o evento do TPS. Então, a gente tem dois ambientes, um que é para a assinatura dos códigos-fontes e um outro ambiente mais ao fundo, que é onde o investigador vai poder vir e olhar o código-fonte. O TPS é realizado desde 2009 pela Justiça Eleitoral e tem o objetivo de fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos. Ele também promove melhorias constantes no processo eleitoral. Para que isso ocorra, os pré-inscritos vão poder inspecionar os códigos-fonte por meio de uma ferramenta fornecida pelo TSE. Também serão disponibilizados vídeos explicativos sobre o processo eleitoral. Nós colocamos ali todas as informações para que os investigadores tenham conhecimento do processo eleitoral e do ambiente ao qual eles pretendem colocar os seus planos de ataque. Essa fase que nós estamos vivendo agora é de abertura dos programas e lacração. Essa lacração dos sistemas é um congelamento, ou seja, tudo aquilo que foi verificado pelos investigadores vai ficar congelado para que eles possam fazer os seus planos de ataque e, na última semana de novembro, colocá-los em prática. Até agora, são 17 pré-inscritos para o TPS. Tem gente de São Paulo, da Bahia, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro e de Brasília. A gente vê o processo do TSE, com o processo eleitoral brasileiro, como um processo que ele já é um processo muito maduro e consistente, mas que com as evoluções tecnológicas isso é sempre desafiado, né? Os desafios se impõem. Então a gente vem buscando observar isso e trazer essa visão da integridade, comunicar à sociedade e também aos envolvidos uma percepção integrada do processo. Esses pré-inscritos só vão se tornar os investigadores do teste público de segurança deste ano, quando os planos de teste que eles criaram para tentar burlar o sistema eleitoral forem aprovados pelo TSE. É uma sistemática muito bem, digamos assim, montada ao longo de todos esses anos que nós realizamos os testes públicos de segurança. Nós estamos exatamente na 5ª edição. Isso traz certamente uma melhoria contínua nas soluções de eleição, garantindo que os softwares que agora aqui estão sendo testados estarão certamente muito mais seguros quando forem colocados nas eleições. A Justiça Trabalhista de São Paulo diminuiu a jornada de uma professora da rede municipal para cuidar do filho autista, sem redução de salário. Na decisão, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, São Paulo, determinaram a redução de 8 para 4 horas da jornada de trabalho de uma professora da rede pública de ensino do município de Pirassununga. Apesar da carga menor, a professora não poderá ter o salário reduzido. Ela entrou com uma ação na Justiça para ter mais tempo para cuidar do filho com autismo. A professora pode comemorar a conquista e também pode comemorar o 15 de outubro, Dia do Professor. A data foi criada para homenagear e valorizar esse profissional responsável por uma tarefa muito importante: transmitir conhecimento. A educação é um direito de todos garantido pela Constituição Federal e é dever do Estado e da família promover o acesso, com o objetivo de desenvolver a pessoa e também sua qualificação para o mercado de trabalho. No próximo bloco você vai saber mais sobre o trabalho dos juízes leigos. Fique com a gente, voltamos em instantes. Tudo o que é correto, né? Todas as oportunidades iguais para todo mundo. Você já ouviu falar em juiz leigo? Eles são figuras importantes no processo jurídico e ajudam a resolver de forma mais rápida os conflitos. Veja na reportagem de Eduardo Júnior. Sabe aquela toga característica dos magistrados? Pois é, esses aqui não usam, mas fazem um trabalho semelhante ao dos colegas. São os juízes leigos. O juiz leigo desempenha a função antes exercida somente pelo juiz togado, realizando audiências de conciliação,
de instrução de julgamento e apresentando propostas de decisão, que é o projeto de sentença, qual deve ser submetido ao juiz togado para homologação. Como não tem jurisdição, o trabalho consiste em ajudar o juiz titular. O juiz leigo, ele é auxiliar da justiça, ele está na função por prazo temporário, por 2 anos, permitida recondução por igual período, e ele é remunerado por ato praticado, por ato produzido, por produtividade. O juiz leigo ainda, ele deve seguir as orientações e o entendimento jurídico do juiz togado. Para exercer essa atividade é feito um processo seletivo. Só participam advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil e com no mínimo 5 anos de experiência. A função é prevista na Constituição Federal e regulamentada pela Lei 9.099, a mesma que criou os juizados especiais. Belo Horizonte hoje tem 83 juízes leigos e alguns trabalham aqui, colaborando com a celeridade processual. Então, com isso, o meu acervo tem diminuído e o meu tempo tem sido dedicado a outros assuntos que não estes que estão aqui quase todos os dias. Os tribunais de justiça é que decidem se querem ou não contar com os serviços de juízes leigos. Como a demanda dos juízes é crescente, o que não falta é trabalho na pauta de cada jornada. Na pauta de uma estava em torno de 50 processos, 50 audiências, e na outra também, então dá mais ou menos somente num período 100 atendimentos que a gente consegue prestar já de imediato na conciliação. 32 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal no Maranhão. Elas faziam parte de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas no estado. A Operação Intramuros identificou os principais líderes do esquema, que era comandado de dentro dos presídios maranhenses. Cerca de 150 policiais federais participaram das ações na capital, São Luís, e nas cidades de Imperatriz e Codó. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização criminosa. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William. Boa noite para você e para todo mundo que está em casa nos acompanhando. A gente começa com a notícia que a Polícia Federal prendeu 2 pessoas suspeitas de comandar um esquema de desvio de cartões de créditos remetidos pelos Correios. O esquema era feito no Rio de Janeiro. Um dos presos é funcionário dos Correios e outro é militar da Marinha. Já em São Paulo, a Justiça condenou a empresa aérea Gol a pagar R$20 mil de indenização por deixar uma criança de 8 anos sozinha no aeroporto de Guarulhos. O caso ocorreu em dezembro de 2018. A mãe da criança entrou com a ação na Justiça depois de ter contratado o acompanhamento de menores em viagens. Mas o filho dela foi deixado sozinho no aeroporto depois que um dos voos de escala da viagem de Goiânia para Boa Vista foi cancelado pela companhia aérea. A criança só foi realocada em outro avião 24 horas depois. Também em São Paulo, o Procon multou o Serasa em R$125 mil por colocar o nome de um consumidor no cadastro negativo sem que ele fosse notificado. O Código de Defesa do Consumidor determina que o nome de uma pessoa só pode ser negativado depois que for comunicado por escrito. O giro fica por aqui, você em casa já sabe, mas eu sempre estou aqui para te lembrar. Quer rever alguma de nossas reportagens? É só acessar nosso canal no YouTube, para isso é muito fácil. Digita lá TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. A gente reforça o convite. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você e até amanhã.